Olá, meus queridos jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arimateia, junto com o professor Jorge, o professor Rogério e, claro, a nossa intérprete, Clefer, formamos a equipe aí de Geografia. Venho aqui em nome do governador do estado de Rondônia, Coronel Marco Rocha, da Secretaria do Estado de Educação e de toda a equipe que forma essa grande rede da mediação tecnológica. E principalmente vocês que estão aí agora, tá? São os principais responsáveis por grande parte dessa nossa transformação, ok? Arrumando aqui a camisa para ficar bonito, né? Portanto, meus queridos jovens, mais uma vez nós iremos falar das migrações, só que desta vez da migração dentro do próprio Brasil. Com certeza vocês já estão me chamando aí de professor migratório, porque faz dias que nós estamos só falando de migrações, migrações, migrações e migrações. Portanto, meus queridos, eu vos apresento o professor Arimateia. Aí, como o cara tá aí com a maletazinha, um saco aí, diz assim, ó, quando eu vim lá do norte de Bodocongó, a maleta era um saco, o cadeado era um nó, só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Portanto, isso é uma música que retrata a saída do brasileiro da principal região do Brasil de migrações. E claro, hoje nós estamos na aula número 20 e iremos falar justamente das migrações internas no Brasil. E, claro, dos preconceitos que existem. Analisar a ação que nós temos desse Estado, quais são os problemas que surgem com essa questão socioeconômica no Brasil. Ok? Portanto, quando nós falamos das migrações internas no Brasil, nós temos aí, no período colonial, as migrações internas acompanhavam, olha na telinha, os sucessivos ciclos de desenvolvimento da economia regional, relacionados à agricultura de exportação, à criação bovina ou à extração mineral. Eu gostaria de dizer para vocês, como segue aí o exemplo, que até 1930 o Brasil era considerado um país arquipélago. Quando nós falamos de arquipélago, nós estamos falando de ilhas. Ilhas econômicas, como foi a cana-de-açúcar no litoral nordestino, a criação de gado no sul do Brasil, a mineração nas Minas Gerais, a borracha aqui na Amazônia e o café na região sudeste. Portanto, observaram aí? Vejam novamente aqui, ó. Cana-de-açúcar no Nordeste, esse Nordeste litoral, porque o interior é o sertão, onde tem uma seca violenta. A criação de gado no sul do Brasil, nos famosos pampas gaúcho, a mineração nas Minas Gerais, a borracha na Amazônia, o café no Sudeste. Isso até aproximadamente 1930. Portanto, o Brasil estava baseado em ciclos econômicos. Foi uma maneira de desenvolver o Brasil. E sempre a grande quantidade de pessoas saindo do Nordeste, com algumas exceções. Por exemplo, no café, nós tivemos a migração do italiano, principalmente, da migração externa. Na mineração, nós tivemos muita presença do negro, que era escravo, que vinha de livre e espontânea pressão. Na cana-de-açúcar, nós vamos ter a presença do negro, mas também do sertanejo. E na borracha, o primeiro ciclo da borracha, na Amazônia brasileira, para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, nós tivemos de várias partes do mundo. Portanto, a cidade de Porto Velho, ela surgiu como uma cidade cosmopolita, ou seja, que você vai encontrar pessoas de várias partes do mundo. Tiveram envolvido na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré mais de 30 civilizações diferentes. Já para trabalhar no látex, explorar o látex, aí foi a presença do nordestino, fugindo da seca lá no Nordeste, no sertão, em 1877, tá?
Não confundir com soldado da borracha. Depois, assim, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos, chamado Tratado de Washington, no qual o Brasil incentivou a migração de nordestinos aqui para a Amazônia, segundo o ciclo da borracha, aí os chamados soldados da borracha. Portanto, o primeiro ciclo da borracha na Amazônia, o cara veio fugindo da seca. O segundo ciclo da borracha, ele veio fugindo da guerra, soldado da borracha. Tá? Não confundam as coisas. E aí, quando foi nos anos 50, 60, em Rondônia, teve a descoberta da castereta, principalmente no final dos anos 50, aonde teve um grande processo migratório para Rondônia com a migração da cassiterita, o garimpeiro. Nós vamos ver isso quando estudar o garimpo da casterita. Se alguém tiver imagens da paisagem da casterita, que ótimo você mandar uma paisagem dessa para compor nossas aulas de geografia de Rondônia, tá? Quando foi nos anos 70, como você pode observar aí na nossa telinha, o governo brasileiro incentivou a ocupação do Centro-Oeste e da Amazônia. Isso com uma atividade agrícola. Passamos a ser uma chamada frente pioneira, a nova fronteira agrícola da economia do Brasil. Mas antes disso, nós tivemos o governo JK, que construiu Brasília no centro do Brasil, na região central, no centro-oeste, ou no bioma do Cerrado. E incentivou muitos nordestinos a virem para Brasília. Os famosos candangos. Os candangos. Até em Brasília tem uma estátua em homenagem aos candangos. Aqui em Porto Velho, no dia que vocês tiveram a oportunidade de vir aqui, conhecer a cidade, ou se já conhecem, tem uma pracinha aqui, nas Nações Unidas com a Avenida Amazonas, que tem um seringueiro, tá? Portanto, representa o nordestino nessa região. Enquanto que a colonização recente, aqui em Rondônia, é a partir de 70, tá? Portanto, essa colonização, o homem vem por causa da modernização do campo no sul do Brasil e o incentivo do governo federal doando terras na Amazônia ou no Centro-Oeste, ou vendendo por um preço bem irrisório, que tinha como slogan trazer o homem sem terra para a terra sem homem, tá? Trazer o homem sem terra para a terra sem homem. E as rodovias, como a BR-364, a Transamazônica, foram denominadas de corredores do desenvolvimento, porque por aí chegava os imigrantes, ok? Vamos em frente. Olha aqui o mapa do Brasil. Vem comigo aqui. Migrações internas. Olha o que você tem aqui, ó. 1950 a 1970. Olha a saída de onde é que é, ó. Isso é o Nordeste. Saída de repulsão. Qual é a área de atração, ó? A área de atração é o Sudeste. A industrialização é outro fluxo migratório. Observe que ele está bem largo, portanto tem muito nordestino. Outros estão saindo e vindo para a Amazônia, porque o Amazonas tem a Zona Franca de Manaus. E aqui ele já está vindo pela Transamazônica nos anos 70. Tá? A migração 70-90, ó. Migração, lembrar que migração é movimento. Portanto, observa aqui de onde eles estão saindo, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tá? Ocupando tanto o Centro-Oeste como chegando em Rondônia, ó, e até o Acre.
e continua vindo também do Nordeste. Mas ainda tem professor nordestino indo para São Paulo. Ainda hoje tem nordestino indo para São Paulo, tá? Nos anos 90, olha aqui, ó. Mas já tem alguns voltando para o Nordeste, tá? Portanto, isso é um mapa que mostra os movimentos dentro do Brasil. Observe que o Nordeste está sempre com uma saída de grande, é uma região de grande saída. Veja só, a partir de 1930, os deslocamentos internos da população brasileira tornaram-se mais expressivos, promovendo uma ampla redistribuição de pessoas pelas regiões. E aí o que é que nós temos? Ó? A industrialização e o desenvolvimento urbano da atual região sudeste marcaram a estrutura de um intenso fluxo interno da população em direção à região, principalmente de nordestinos, tá? Portanto, ó, mão de obra para o Brasil que estava buscando a sua modernização. Portanto, vem comigo aí, olha o que nós temos aí na telinha. Em busca de trabalho e melhores condições de vida, vejam só, o homem migrando por melhores condições socioeconômicas. Mão de obra barata de nordestinos foi absorvida por diversos setores, como a metalúrgica, a autopeças, a indústria automobilística, a construção civil, empregos domésticos. Portanto, esse trabalhador que saiu do Nordeste foi para a região Sudeste, promovendo o desenvolvimento da região Sudeste. Deixar bem claro para vocês, nem todo mundo que migra tem sucesso nas migrações. Pode ter aqueles que não têm um bom desenvolvimento socioeconômico. Daí, você observar que nesse processo migratório, o homem está buscando novos espaços, tá? E o principal fator da saída do Nordeste é provocado justamente por questões climáticas. As questões climáticas levam ao empobrecimento da população do sertão, que passa a buscar melhores condições socioeconômicas em outras regiões. Vejam só, essa migração da atual região Nordeste para o Sudeste, interregional, foi acompanhada da migração do campo para a cidade. Portanto, nós estamos falando de duas migrações. Eu saindo do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Eu estou saindo da cidade para a cidade, urbano. Segue lá comigo. Nos anos 60, a população urbana superou a população rural no Brasil. E as dificuldades da manutenção da agricultura de subsistência e a concentração fundiária fez com que muitos trabalhadores buscassem o campo, a cidade. Vejam só. Olha aí, ó. Quais são os aspectos do êxodo rural? Mecanização do campo, desenvolvimento urbano e industrial, maior facilidade de acesso a serviços sociais, maior possibilidades de emprego, melhores condições de vida. Portanto, o que é que nós temos aqui? O homem, tá, está sonhando com uma melhor qualidade de vida. Nem sempre ocorreu isso, tá? Muitas vezes nós vamos ter uma grande concentração urbana numa cidade, como nós temos nas grandes cidades brasileiras, que as condições socioeconômicas na periferia levou à formação de grandes bolsões de pobreza, de invasões, da violência, da falta de moradia, da dificuldade de acesso aos próprios serviços públicos, como é a questão da educação. Tudo isso significa dizer de que não ocorreu no Brasil um processo de modernização acompanhado de distribuição de renda, tá? Hoje, no momento atual que nós temos no Brasil,
Isso ocorreu a partir dos anos 90, tá? Você está vendo ali que diz, atualmente as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas em todas as regiões. Além disso, a guerra fiscal, travada pelos estados que lançam isenções de impostos para atrair empresas, leva a uma relativa desconcentração industrial. Vamos entender isso aí, ok? Vem comigo aqui. Vejam só, eu digo, vem comigo aqui porque eu sou bonito mesmo, tá? E eu quero, ó, essa imagem linda, maravilhosa, para vocês ficarem vendo esse professor top da balada que só vive falando de imigração. Vamos entender um pouquinho isso aí, tá? Vejam só, o que é que nós temos? Governo Getúlio Vargas, de 30 a 45, depois ele volta no início dos anos 50, ele começa uma industrialização acelerada no Brasil. Começa o homem a deixar o campo. Governo de Juscelino Kubitschek, 56 a 61. Estão me ouvindo bem? Depois retorna para ouvir isso aí. O governo de JK trouxe o grande desenvolvimento para o Brasil, chamado de Plano de Metas. 50 anos em 5, 50 anos em 5, plano de metas. Claro que aumentou a dívida externa no Brasil, trouxe uma doença para o Brasil que nos anos 80 prejudicou muito. Hoje, nos momentos atuais, estamos tendo isso, que é a inflação. E trouxe a indústria automobilística e eletroeletrônica para a região sudeste, além de ter construído Brasília. Portanto, nós vamos entender que nos anos 50 houve um grande fluxo saindo de nordestinos para a região sudeste e para o Cerrado brasileiro, a região central, o centro-oeste, para construir Brasília. Isso são migrações. De 64 a 85, o Brasil passou por um período chamado de milagre econômico dentro do governo militar, que foi de 67 a 74, onde a nossa economia cresceu bastante, que foi chamado de milagre brasileiro ou milagre econômico. Claro que esse milagre econômico é acompanhado de um grande êxodo rural, porque o campo estava modernizando, estava tendo um desemprego muito grande no campo. O governo federal incentivou a migração para a Amazônia e para o Cerrado, portanto, a nova fronteira agrícola. Essa nova fronteira agrícola trouxe um grande processo migratório para a Amazônia. É só você pensar que a Amazônia tem 4 milhões de habitantes em 70. Estou falando da Amazônia, não é a região norte. A Amazônia envolve todos os estados da região norte, parte do Maranhão e hoje o Mato Grosso. Antes, o Mato Grosso era um só. Mato Grosso do Sul foram divididos. Portanto, essa é a Amazônia brasileira. E os caras vieram para cá para trabalhar na agricultura. A nova fronteira agrícola, dentro de uma política também do governo federal, chamada de PIN, Programa de Integração Nacional, 1970. Integrar para não entregar. E na Amazônia tinha grandes eixos de desenvolvimento, que era justamente a agricultura, pecuária, construção de hidrelétricas, a industrialização em Manaus. Portanto, a migração para Rondônia foi uma migração incentivada. Eu tenho dois tipos de migrações. Eu posso migrar incentivado e eu posso ter uma migração espontânea. Por exemplo, a Arimateia veio para Rondônia espontaneamente. E eu vim para cá passear, tá? Em Rondônia. Já era funcionário público da Paraíba. Deixei o emprego lá e fiquei por aqui há 28 anos. Portanto, eu sou um migrante permanente. Vocês viram que as migrações, geralmente, você migra por questões econômicas. A saída do Nordeste passa por questões econômicas naturais, a seca. Correto? Os anos 80 no Brasil foi chamado de década perdida, mas no Nordeste, no sertão, teve muita seca e muitos foram embora para São Paulo. Muitos, outros vieram para a Amazônia.
Quando foi nos anos 90, precisamente em 1990, de 85 a 90, foi no Brasil o governo de José Sarney. De 64 a 85, governo militar, e de 85 a 90 foi a transição. Foi eleito Tancredo Neves como presidente do Brasil. Ele morreu na sua posse, adoeceu e posteriormente faleceu. Assumiu o vice-presidente, que era o Tancredo Neves. Não, o presidente era Tancredo, o vice era Sarney. E o Sarney, quando pegou o Brasil, nós passávamos por uma inflação muito alta, por um desemprego muito grande, igual estamos passando agora. E ele criou vários planos econômicos, aonde tabelou os preços dos produtos. E a tabela era fiscalizada pelo povo chamado de fiscais do Sarney. Não deu certo. Quando foi em 90, se elegeu no Brasil o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello derrotou o Inácio Lula da Silva. O Collor de Mello se elegeu no Brasil, prometendo implantar o neoliberalismo, ou seja, diminuir o poder do Estado, fazendo privatizações, incentivando a entrada de novas empresas no Brasil e, claro, levando o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento. Collor de Mello criou o Plano Collor, é um plano que confiscou a poupança do brasileiro. Houve uma corrupção muito grande e a população brasileira, inclusive o Arimatea estava lá, foram para as ruas para um impeachment de Collor. Ele renunciou, mas ele saiu, só ficou 2 anos. No governo militar, o movimento pelos jovens na rua era diretas já. No movimento para tirar o Collor de Mello é os cara pintada, ok? Portanto, Collor renunciou, mas ele sofreu o impeachment e ele ficou 8 anos sem sair candidato a nada. Hoje ele é senador da República no Brasil. Ele é de Alagoas, tá? Quem assumiu a presidência foi o seu vice, o Itamar Franco. O Itamar Franco deixou um legado muito grande para o Brasil, que até hoje nós temos, que foi o Plano Real. Portanto, o Plano Real foi criado pelo governo Itamar Franco. Era ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso. E aí, o Plano Real levou à eleição de Fernando Henrique Cardoso em 94. De 95 a 2002, ficou no Brasil o Fernando Henrique Cardoso. Foi quando ocorreu isso que você está vendo aí na telinha, volta aí na telinha, por favor, a palavra guerra fiscal, onde as indústrias começaram a deixar São Paulo. Por quê? São Paulo, o terreno estava muito caro, muitos impactos ambientais, o transporte muito difícil. As indústrias passaram a buscar novas cidades, cidades médias, que estavam oferecendo mais vantagens, e com isso, volta novamente, as cidades médias passaram a ter um crescimento maior do que as famosas metrópoles brasileiras. Esse processo recebe o nome de desmetropolização, ou seja, quando o crescimento urbano das cidades médias é maior do que a cidade metrópole. Isso não significa dizer que São Paulo parou de crescer, apenas é que houve uma desconcentração industrial. E aí, nós tivemos o que é denominado de migração de retorno, ok? Migração de retorno. Vamos dar uma olhadinha como é que é isso aí? Vejam só, nós temos aqui o fluxo populacional caracterizado pelo crescimento das cidades médias, e aí aqui é o que nós temos aqui, ó, a faixa do interior, ó. Nas últimas 2 décadas, a economia dos municípios até 500 mil habitantes cresceu 598%, enquanto estimulou a migração, que elevou o número de moradores de 17,5%, ok? Observe aqui que você tem 2000,
2010, aqui é o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje, certo? População em milhões, ó, ok? 2 em cada 3 brasileiros moram hoje em cidades pequenas e médias, 2 em cada 3 brasileiros, tá? Observem agora aqui, ó, as migrações, cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio de Janeiro, desmetropolização. Anos 70, ó, ia para São Paulo e Rio de Janeiro. Anos 90, olha o retorno aqui, ó, se chama de migração de retorno. Aí continua saindo do Nordeste, mas muitos estão voltando para o Nordeste, ou vindo do Centro-Oeste para esta região. Veja este outro gráfico aqui, ó. Ok? Região Norte, a quantidade de habitantes. Região Nordeste, ó, o fluxo. As setas representam as migrações entre as regiões. Isso nós estamos falando o quê? Migrações, ó, internas, regiões de 95 até 2000, ok? Portanto, é um movimento que nós vamos encontrar no Brasil. O Nordeste permanece como principal polo de emigração. Emigração é saída, constituindo a única região que resistiu ao volume de saída da população superior à entrada. No entanto, a partir de 90, é marcante o fluxo de pessoas para a região, em sua maioria referência a nordestinos, que devido a dificuldades encontradas no Sudeste, retornam ao seu local de origem, ok? Olha aí, ó, um mapa do Brasil maior agora, ó. Migrações na década de 2000, ou seja, no século 21, revista Escola, abril, ensino fundamental. Olha aqui, ó. Olha que o Brasil é cortado pela linha do Equador. Aqui, ó. A linha do Equador está cortando o Brasil aqui, ó. Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. E o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Aqui, ó. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul está aqui embaixo. Portanto, a maior parte do Brasil está na região intertropical. E é nessa região nordeste aqui que nós iremos encontrar o chamado polígono das secas, uma região muito pobre, tá? Aí nós temos Centro-Oeste, ok? Movimento migratório, tipos de migrações. Nós temos aí transumância. Observa bem aí na tela o que é que nós temos, ó, transumância ou sazonal. O que é a transumância? Determinado, é o tempo determinado, a sazonalidade, a mudança das estações ou secas temporárias. Exemplos, saindo do Agreste, onde é que fica o Agreste, Arimateia? No Nordeste, para a zona da mata. Colheita e moagem da cana, a cana é na zona da mata. Depois eles voltam da zona da mata para o Agreste, para trabalhar na roça. No Agreste tem muita agricultura familiar. Isso também ocorre com os nordestinos, tá? O cara que trabalha também criando gado no Pantanal, pastorando, é uma migração sazonal. Aí, ó, Nordeste, ó. Veja só o Nordeste aqui, ó. Meio Norte, pega Piauí e Maranhão. O Sertão, ok? Eu venho do Sertão. Aqui nós temos o litoral e isso aqui, ó, é que é o Agreste, certo? Portanto, essa seta está vindo aqui, ó, desde o Nordeste todinho para cá, não está errada. Aqui onde ele diz Agreste aqui, ó, certo? E esse é o litoral. Portanto, sempre ocorre essa movimentação. Aqui ele já fala, ó, própria população sertaneja. Movimentos o quê? Sazonais. Tudo bem? Movimento migratório pendular, diário, já teve presente no Enem, tá? Tanto no Brasil como internacionalmente. Ó. Deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fim de trabalho ou estudo. Região metropolitana versus metrópole, ou seja, quando tem a questão de uma conurbação, eu saio da periferia e vou para o centro ou vice-versa, ok?
Isso é a migração pendular. Principais fluxos migratórios na metrópole paulistana. Tá? Mas aí um outro exemplo, a parte branca é que representa São Paulo. Aí você tem mostrando o fluxo em São Paulo de quanto tem. Aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui você tem um zerinho aqui, ó. Aí aqui você tem 40, aqui você tem 20, isso aqui tem 40. Esse mapa era para ter um outro tracinho aqui, mas não tem, tá? Mas 1 centímetro nele é igual a 20 quilômetros se você for andar no terreno, ok? Aqui tem os fluxos estaduais, aqui tem os fluxos interestaduais. Portanto, isso, como toda essa região aqui, só interessa se tiver uma questão aqui para você respondê-la. Portanto, o que é que eu tenho aqui? A leitura de um mapa, tá? A migração e os preconceitos. Olha aí no textozinho na tela. Olha só, leram o texto? Antes de eu falar do texto, vocês devem estar se perguntando, professor, e as dicas do Enem? Vão aparecer nas próximas aulas, tá? Por que não está aparecendo agora? Porque nós falamos que o Enem, aí o nosso material, agora vai Enem, no livro 2 e no 2, tá? No 3 também aparece, mas no 2 principalmente nós temos esse assunto, ok? Portanto, esse assuntozinho nós já falamos e estamos falando novamente, já temos várias aulas falando de migrações. Portanto, meus queridos, as migrações, vocês estão ligadas, com elas com certeza vocês vão abafar, ok? Vamos lá, olha na telinha. As migrações, apesar de serem fundamentais na história de todos os povos, promovendo desenvolvimento e intercâmbio cultural, muitas vezes são a causa de conflitos, ok? A discriminação sobre imigrantes. No Brasil, sobretudo nas regiões Sudeste e Sul, costuma-se difundir uma visão equivocada de que a grande concentração de nordestinos nessas regiões seria a causa dos problemas sociais dos grandes centros urbanos, como violência e o desemprego. Isso aí é um próprio tipo de xenofobismo com o próprio brasileiro, tá? Isso é xenofobismo com o próprio brasileiro, tá? A mobilidade populacional é uma condição humana, deslocar-se pelo espaço em busca de melhores condições de vida, traduziu-se como estratégia de sobrevivência pelas sociedades humanas desde os primórdios, nós já falamos isso, tá? Diante disso, o que é que nós temos? A prática de preconceito contra migrantes evidencia desconhecimento e depreendimento das histórias pessoais, ok? Vamos trazer um pouquinho para isso, para o nosso estado. Nós estamos vivendo um momento difícil, que é dessa pandemia, que estamos bem distantes um do outro, mas conversa com seu colega, com seu amigo, através do Zap aí, através das redes sociais, e procura saber de onde os pais deles vieram, ou se ele já migrou também para cá. Como era a cultura dele lá no estado em que ele morava, porque no Brasil, para te falar a verdade, nós temos vários Brasis. Vocês já devem ter percebido o meu sotaque, eu sou um pouco nordestino, apesar de 28 anos morando em Rondônia, eu ainda tenho o meu sotaque, por sinal, falo um pouco rápido. Isso é a questão do nordestino, como diz um amigo meu, professor, diz, não é que nós falamos rápido, é que o nosso ouvido é muito rápido para ouvir. Tá? Você vê, escuta como é que um carioca se comporta com a sua palavra. E aí, meu irmão, tô ligado, né, cara? Cheguei, tá? O paulistano, tá? Tem uns que chiam. Aí, meu, como é que está essa onda aí? Tá? O sulista, o gaúcho, que tem uma voz bem diferenciada. E por que não falar do nosso homem aqui, que está na Amazônia há muitos anos?
tá? Portanto, tudo isso vai tendo o que é chamado de aculturação. A nossa capital do estado de Rondônia tem uma grande aculturação, porque aqui nós somos uma panela de brasileiros de várias regiões, tá? Isso ocorre por quê? Porque o estado de Rondônia, levando-se em consideração aos fatores, aos números relativos, é o estado que teve o maior processo migratório do Brasil nos anos 80. Porque nos anos 90 foi o estado de Tocantins, porque era novo. Sempre o homem está buscando novas regiões, buscando novos desafios. Isso, a busca de melhores condições socioeconômicas. Os pais de vocês, os avós de vocês, não vieram para Rondônia porque acharam Rondônia linda, maravilhosa, bonita porque tinha muita floresta. Eles vieram porque Rondônia estava tendo incentivos fiscais muito melhor do que na região que eles moravam, sonhando com a sua terra própria. Quando nós migramos, o nosso fator, nós estamos levando conosco uma história. Por isso é que sempre falo, porque tem muitas letras de música que cantam essa história. Luiz Gonzaga canta muito isso. Quando eu comecei a aula, eu falei, quando eu saí do norte de Bodocongó, a maleta era um saco e o cadeado era o nosso. Só trazia a coragem e a cara. Portanto, está falando das migrações. Quando Luiz Gonzaga diz assim, setembro passou-se, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste com medo da peste e da fome feroz. Quando é que Luiz Gonzaga está cantando isso? Lá nos anos 50. Quem é de vocês que ainda não conhece a Triste Partida, vai lá, coloca no YouTube, Triste Partida, você vai ter. São 13 minutos de letra de música. O Quarto de Portinari, os retirantes que já teve presente no Enem, que lá com a família, os pobres, magros, tá? Isso é uma história de um povo migrando de um lado para o outro. Como os seus pais, os seus avós, bisavós, podem ter vindo da Europa para o Brasil, ele também teve um processo de aculturação chegando no Brasil. E isso pode acontecer com vocês no futuro, viajando para outro país. Portanto, quando nós falamos de migrações, nós estamos sempre em movimento. Tá? Nas últimas aulas, nós falamos desses movimentos internacionais, movimentos nacionais e movimentos até locais, que é justamente as migrações urbanas, migrações pendulares. Os caras saem de casa cedinho da manhã e só muitas vezes retornam para casa à noite, as chamadas cidades dormitórios. Isso é a história de quê? De um migrante no Brasil. Isso é a história dos povos. As migrações têm sua história. Eu chego ao final de mais uma aula com vocês, agradecendo a tudo de bom que nós tivemos nessas aulas falando de migrações e agradecer principalmente ao grande arquiteto do universo por nos proporcionar esse encontro. Só estou feliz porque estou com vocês, meus queridos jovens da mediação, meus queridos professores. Nesta aula, nós falamos das migrações internas e, com certeza, vai aqui um abraço para cada um de vocês, de um migrante nordestino que chegou em Rondônia, paraibano e que hoje tem a origem na Paraíba, mas o coração rondoniense. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.